nesse vídeo você vai aprender como fazer um pote decorativo, sendo um doce, um cupcake, um sorvete, como você preferir, para você guardar o que você quiser, desde seus anéis, linhas, material para artesanato, maquiagem, enfim, o que você preferir. E é bem fácil de fazer. Você vai precisar de feltro, papelão, fita métrica, tesoura, caneta, linha e agulha, miçangas, cola quente, enchimento e um pote. Você pode usar desses potes de doce de leite ou de manteiga. E aí eu fiquei num dilema, porque o pote de doce de leite, ele era muito alto para fazer uma forminha, mas ele tinha a largura ideal para o que eu precisava. Enquanto que o pote de manteiga, ele tinha o tamanho adequado, era mais baixo, só que ele era muito mais largo, então eu fiquei na dúvida do que usar. Mas aí eu preferi usar o pote de manteiga mesmo, coloquei no papelão, marquei o círculo do fundo, deu ali 8 centímetros, e aí esses 8 centímetros eu coloquei medindo do centro para fora do círculo. Então coloquei ali em cima do feltro, prendi com alfinete. Se você tiver um alfinete comum, vai ser bem mais fácil, só que eu não tinha, então eu usei esse alfinete que se chama alfinete de segurança. Prendi ali marcando o centro em 8 centímetros, coloquei a fita para fora. E aí o que você tem a fazer é só ir girando a fita e ir marcando com a caneta para fazer o círculo. Mas aí cuidado para não sair do lugar, porque para o círculo ficar certinho, você tem que ir girando a fita sem a fita sair do lugar, sempre ali no centro, sem mexer a fita, sem mexer o papelão, nem o feltro. Então segura direitinho, vai com calma, aos poucos, vai girando e vai marcando, fazendo o círculo. Recorta e aí depois chega a parte de colar. Eu usei cola quente, fui marcando nas beiradinhas. É importante não deixar a cola quente vazar para a parte de baixo do feltro, é só apenas ali no papelão. Cola primeiro as partes assim, uma de frente para a outra, formando tipo um quadrado, que fica mais fácil. Depois você volta colando o que ficou entre um e outro, vai prendendo tudo até ficar tudo bem coladinho ali. Lembrando que é só as beiradas. Você não precisa colar muito para dentro do papelão, não, é só apenas em volta mesmo ali do círculo. E aí você vai pegar aí o meio, como eu estou fazendo, e vai fazer um buraco, porque aí é por onde vai entrar o enchimento. Então você enche bastante para ele ficar gordinho. E é bom você passar o dedo por dentro para você ver se por um acaso não ficou nada preso ali com cola quente, porque ele tem que ficar solto mesmo para ele encher, ficar mais altinho. E ficar com essa aparência bem gordinha, para ficar bonito. Vai ficar dessa forma. Aí depois eu vim com o feltro marrom e eu recortei um formato assim aleatório para fazer a calda de chocolate. Não usei molde nenhum, foi do jeito que veio na minha cabeça. Passei cola quente primeiro no meio, apertei e depois colei as beiradas. E aí, para fazer a parte dos confeitos, eu fiz com miçanga, passei ali a agulha pelo centro. É importante ser pelo centro, porque aí vai ficar nó bem ali no meio. Depois, como eu vou colar cereja, vai cobrir, então não vai aparecer nada. Então, para ficar um acabamento bonito, fica melhor começar assim pelo centro, começar e terminar pelo centro. Então, passei ali a miçanga pela agulha. E aí, na volta, olha, observa que eu volto bem perto da onde a agulha tinha entrado. Isso vai fazer com que a linha quase não apareça e fique com um acabamento mais bonito. Então, mais uma vez ali, eu passo a miçanga pela agulha. Eu tô usando uma linha comprida para não ter que ficar toda hora trocando de linha. Mas se precisar trocar, é só começar pelo centro. E aí, olha, eu tô voltando bem perto da onde a agulha tinha entrado. Nesse pedaço eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, porque as beiradas estavam com cola quente, então a cola quente estava seca, então estava difícil da agulha passar. Então minha dica é: coloque pouca cola quente nas beiradas, concentra mais no centro. E vai fazendo nisso pelo doce todo, pelo sorvete todo. Então você começa e termina ali, você viu que o nó ficou todo no meio. E aí eu peguei um círculo de feltro vermelho do tamanho de uma moeda de R$1. Fui passando a agulha em forma de zigue-zague, igual como eu mostrei naquele vídeo do morango de feltro também. Se você não viu, veja que tá bem legal. Fui passando ali de zigue-zague e aí contorno o círculo todo. Quando você chegar no final, que você puxar, esse feltro vai franzir e ele vai formar um círculozinho, meio que fechadinho.
E quanto mais você puxa, mais ele forma um círculozinho. E aí você vai enchendo aos poucos e vai puxando a linha aos poucos também, para ele dando formato. Depois você dá o nó, né, para ficar preso ali. E aí você passa a cola quente e posiciona bem no meio. E esse daí foi a cereja, né, simulando uma cereja aí do nosso doce, nosso cupcake, como você preferir chamar. E aí a parte do doce vai estar pronta. E agora vamos para a parte do pote. Para você saber o tamanho de feltro que você precisa recortar para fazer o seu pote, você vai medir ele de uma ponta a outra. Aí o meu deu 19 centímetros, só que eu acho interessante cortar um pouquinho maior para o feltro passar da boca do pote. Então a maior parte ali eu fiz um diâmetro de 20,5 centímetros e o menor 18,5. Então a diferença aí de 2 centímetros entre um e outro. Posicionei um em cima do outro, fui colando pelas beiradas. E aí a parte maior é a parte de dentro, então a parte verde vai ficar para dentro, aí no meu caso. Colei o pote bem no meio, se você preferir você pode marcar o centro desse feltro, para quando você colocar o pote já colar certinho. E aí eu fui colando, subindo aí esse feltro para cima, colando no pote, para já dar o formato da forminha. E aí eu fui colando da mesma forma que eu colei o feltro no papelão, lembra lá no começo? Colando primeiro as 4 partes, uma de frente para a outra, para formar meio que um quadrado. E aí depois que você prender essas 4 partes, você vai voltando onde ficou esse vão mais aberto e vai passando o dedo de forma que fique meio que um vinco. Vai formar 2 partes assim dobradinhas. E aí quando você marcar bem essa parte, você vem com a cola quente, põe um pouquinho ali e aperta para poder prender e vai fazendo isso em volta das outras partes que ficaram abertas, né? E aí depois de fazer em tudo, você vai voltando, vendo se tem alguma parte que o feltro não está encostando no pote e vai dando aquele acabamento, apertando para ficar mais bonitinho, né? Pode ficar ali por dentro, meio escondido, não ficar aparecendo totalmente. Então você vai fazendo esse acabamento e aí a forminha vai ficar assim. E para a parte do doce, se você quiser, você pode pegar a tampa do pote e recortar. Já que o fundo do pote é branco, você pode fazer a parte do doce de baixo ficar branca também, colando ali. Ou então você pode vir com um pedaço de feltro e colar para ficar logo tudo da mesma cor, tudo rosa ali no caso. Se você quiser fazer um sorvete, é o mesmo processo, só que em vez de você fazer a forminha de feltro, você pode apenas pintar o pote, para não ficar com essa aparência de forma. A forma fica legal pro cupcake e pro doce. E aí, esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Clique em curtir, se inscreva, deixe aí seu comentário e até o próximo vídeo.